Vamos falar sobre as reações do mercado financeiro à indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda e da possível nomeação de Aloísio Mercadante para a presidência do BNDES. Vamos conversar agora com Alan Gani, que é economista, chefe da Sara Invest e professor do INSPER. Alan, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Kalina, boa noite, Caniato, boa noite, Serrão, boa noite a toda a nossa audiência. Claro, já começo te perguntando, o que esperar de Fernando Haddad, Alan, como ministro da Fazenda? Era o nome esperado pelo mercado? Olha, não era um nome esperado pelo mercado, era um nome, assim, esperado por mim. Eu vinha batendo muito nessa tecla antes das eleições mesmo, que o PT não teria nenhum motivo para fazer aquele governo mais pragmático, mais ao centro, né, que fez de 2003 a 2005 muito por uma ocasião do momento, um liberalismo de ocasião para ter governabilidade. Pelo contrário, eu vejo com sinais de revanchismo agora e basta a gente perceber o que está acontecendo em toda a América Latina, né? Uma guinada muito forte à esquerda. Por que que aqui seria diferente? Então, isso surpreendeu o mercado, achei até que o mercado foi ingênuo em acreditar que poderia ser diferente e o nome do Fernando Haddad certamente não é um bom nome, né? Por quê? Porque sinaliza que não haverá um comprometimento fiscal, um comprometimento com as metas inflacionárias. É aquele nome do PT raiz, é aquele nome muito ligado ao segundo mandato do governo Lula e o primeiro da Dilma, que foi um desastre econômico. Pois é, Alan, mas a gente tem observado que, inclusive, muitos analistas entendem que a escolha de Fernando Haddad para esse cargo se dá justamente porque Lula e o PT estariam preparando Fernando Haddad para a disputa da presidência da República em 2026. Agora, o cargo de ministro da Fazenda ou da Economia é muito estratégico, né? É extremamente delicado. Não me parece, a possibilidade de a pessoa chegar nesse posto sem dominar as coisas fundamentais. Queria a sua avaliação acerca disso. Se o PT não pode queimar a figura de Fernando Haddad para 2026, uma vez que o Ministério da Fazenda é extremamente importante e estratégico, mas do outro lado, queria também a sua avaliação, porque nós tivemos já ministros da Fazenda que não eram, por exemplo, economistas ou ligados ao mercado financeiro, como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, apesar de político, tem formação em sociologia ou ciências sociais e acabou fazendo uma boa gestão como ministro da pasta. Que avaliação é possível fazer sobre esses dois aspectos? Boa pergunta, Caniato. Veja, é um tiro no pé, né? Pode ser um tiro no pé, como também pode ser um sucesso. Tudo vai depender de como será a economia. Quando o Fernando Henrique ele foi ministro da Fazenda ainda no governo Itamar, por conta do Plano Real e de uma equipe muito forte de excelentes economistas que ele montou, aquilo foi um sucesso e fez dele o presidente. Era um nome que não era popular e venceu o Lula na ocasião. Agora, no caso do Fernando Haddad, é o contrário. Por quê? Porque a sinalização que ocorre, ela é muito ruim. Então, o governo, ele já, de cara, começa com essa PEC da transição que desagrada o mercado, né? Que é uma licença aí para gastar cifras absurdas, onde não há um comprometimento fiscal. Então, o Fernando Haddad, ele poderia ser este nome forte, presidenciável, se a economia for muito bem. Mas não é o caso, eu não vejo esse cenário. E por que que eu não vejo? Porque, para começar, não há um comprometimento com as regras fiscais. Não havendo esse comprometimento com as regras fiscais, o mercado acaba punindo no preço. Juros sobem, dólar sobe, bolsa cai, crescimento econômico fica muito mais difícil nesse cenário, com juros mais altos e dólar mais alto também. Além disso, a conjuntura internacional ela é muito desafiadora. Não tem mais aquela conjuntura internacional tão favorável que o Lula teve
2003 a 2008. Pelo contrário, agora a gente tem possibilidade real de recessão nos Estados Unidos, com os juros subindo, a gente tem um cenário inflacionário global, a gente não tem mais a China puxando o crescimento econômico mundial, como ela puxava no passado, com taxas de crescimento a 2 dígitos. Pelo contrário, esse bônus chinês acabou, crise energética na Europa e conflito geopolítico, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, tudo isso torna a situação muito mais desafiadora. Por essas sinalizações, tanto com a PEC de transição internamente, quanto esse cenário externo, eu acho que é um tiro no pé. Fernando Haddad sai queimado, assim como saiu na Prefeitura de São Paulo. Bom, Alan, a gente está exibindo aqui nossas imagens mostrando a confusão que acontece agora, neste momento, em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, na Asa Norte. Manifestantes, inclusive, incendiaram um carro, como vocês podem ver, fogo aí no local. A polícia, lógico, reagiu, usou spray de pimenta, gás de efeito moral contra estes manifestantes, alguns com a camisa do Brasil. E o que pedem esses manifestantes? Eles estão revoltados com a detenção do cacique Sererê. Então, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária de José Acácio Sererê Chavante, que é o cacique Sererê. Então, os manifestantes estão revoltados com toda essa situação. Eles tentam invadir a sede da Polícia Federal em Brasília neste exato momento. A polícia reage e, por isso, há um confronto entre os policiais e os manifestantes. Bom, uma situação muito tensa, muito crítica, né, Alan? Eu gostaria de saber o quanto este tipo de instabilidade aqui no Brasil, relacionada à política, ao executivo, ao judiciário, afeta de alguma forma a economia, reflete no mercado. Perfeito. É muito importante essa colocação que você trouxe pelo seguinte: em economia a gente diz que instituições são as regras do jogo, sejam elas formais ou informais. E as instituições no Brasil, elas estão doentes, elas estão enfraquecidas. Por quê? Porque as regras do jogo, elas não estão sendo jogadas. Muitas vezes o processo legal, o rito jurídico, ele não está sendo respeitado. O Supremo Tribunal Federal tem atropelado, o Ministério Público ficado de fora, direito à defesa também, advogados com dificuldade de acessar os autos dos processos, prisões de deputados. Isso é uma sinalização muito ruim. Por quê? Porque as regras do jogo, elas estão enfraquecidas. O investidor, quando ele olha um cenário desse de instabilidade, o investidor não gosta de instabilidade e muito menos de risco institucional. Quando ele olha esse cenário, ele pensa 2 vezes: por que eu vou colocar dinheiro no Brasil? Eu tenho sinalizações muito ruins do ponto de vista fiscal, do gasto público, da farra do gasto público, eu tenho agora conflitos políticos, eu tenho instabilidade jurídica e institucional. Para que eu vou colocar dinheiro no Brasil? Então isso acaba afetando negativamente a economia e o crescimento econômico. Pois é, agora vamos trazer para o nosso debate também o comentarista Jorge Serrão. Estamos recebendo Alan Gani, que é economista-chefe da Sara Invest, e o professor do INSPER. E você que nos acompanha por imagens, nós estamos com um compilado de gravações e algumas imagens ao vivo de uma manifestação que acontece em frente à sede da Polícia Federal em Brasília. Um grande grupo protesta em frente ao prédio justamente após a prisão do cacique Sererê. A situação extremamente delicada. A Karina Sabino trouxe os destaques, inclusive carros foram incendiados. As informações preliminares indicam que ao menos 2 veículos foram incendiados. Nós temos as imagens dos bombeiros tentando apagar justamente um desses veículos que estava sendo consumido pelas chamas. Uma situação muito delicada em Brasília. Imagens ao vivo neste momento, trazendo todas as informações. É a Jovem Pan News em cima da notícia, e a gente está trazendo uma análise aprofundada de quanto esse cenário de instabilidade acaba prejudicando a economia. E o Alan Gani, o nosso entrevistado, nosso convidado especial, trazendo uma informação que é muito relevante. Inclusive, isso afeta
os investidores internacionais que aventavam essa possibilidade, né, de colocar dinheiro no Brasil, de investir nas nossas empresas. Diante de cenas como essas que nós estamos apresentando, claro que isso prejudica muito o avanço de negociações e da possibilidade de investidores estrangeiros colocarem dinheiro no país. Jorge Serrão, comentarista do Grupo Jovem Pan, eu peço por gentileza uma pergunta para o nosso convidado. Alan Gani, a cúpula do mercado financeiro claramente fez o L, apoiou a eleição de Lula, mas rapidamente já veio uma desilusão, com os primeiros comentários, as primeiras escolhas para a economia. Pergunta bem objetiva, o que o governo do PT pode e não pode fazer de agora em diante? Bom, o que ele deve fazer para sobreviver e garantir também o bem-estar da sociedade brasileira é exatamente o oposto que ele vem fazendo. Então ele tem que ter um comprometimento com as regras fiscais, ele tem que sinalizar que não vai ter esta farra do gasto público. O grande problema que essa equipe de transição já sinalizou que o dinheiro é algo infinito, como se fosse algo infinito, uma licença para gastar. E, na verdade, o Estado, por si só, Serrão, ele não produz, né? O dinheiro do Estado ou vem de imposto ou ele se endivida perante a sociedade. E nessa escala que eles querem gastar, fatalmente vai aumentar o endividamento e já coloca o Brasil num nível muito perigoso de endividamento, né? Se tudo isso se concretizar, o que é esse nível perigoso? É risco de calote. O que é pior? Essa sinalização fiscal que eles estão dando também, Serrão, a política monetária, a política de juros para controlar a inflação perde força. O aumento do gasto público desenfreado potencializa a inflação, penaliza principalmente os mais pobres. Então, todas essas medidas populistas que, é para o mais pobre, no final das contas, acaba prejudicando o mais pobre. Sem contar sinalizações relativas à revogação da privatização da Eletrobras, a revogação da lei das estatais. A gente já viu este filme antes no governo Dilma. Isso significa que afasta o investimento, o empresário fica com medo, ninguém investe. E aí o que acontece? O país não cresce e gera desemprego. Então, tudo que o PT deve fazer, o governo do PT, é um comprometimento fiscal, não fazer interferências, apoiar privatizações, mas dificilmente isso acontecerá, infelizmente. Conversamos com o economista Alan Gani. Alan, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Boa noite, ótima semana para você. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação falar com vocês.